Você gosta de jardinar? Jardinar, o que seria isso? Talvez seja um verbo que não exista na língua portuguesa, mas recentemente tenho ouvido bastante nas propagandas de uma determinada empresa de ferragens motorizadas. Foi inevitável me lembrar das palavras de Gênesis 2,15, onde a Bíblia diz que Deus colocou os seres humanos no seu jardim para cuidar e cultivar. E falar de Gênesis é falar da criação, das origens das coisas. Eu fui remetido aí para Gênesis a partir da leitura de um dos evangelhos, os primeiros versículos do Evangelho de João. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Falando em jardinar, em cuidar e cultivar, como são as coisas aí onde você mora? Você mora numa casa ou você mora num apartamento? Talvez você esteja morando num sítio, numa chácara. Você é alguém que gosta de plantas? Mexer com horta, jardim, essas coisas. Talvez você seja do tipo que gosta mais dos animais. A Bíblia diz que quando Deus criou este mundo, a criação se parecia com um belo, harmonioso e variado jardim, o Jardim do Éden. E Deus colocou o ser humano nesse jardim para cuidarmos e cultivarmos a criação. Mas aconteceu alguma coisa aí que bagunçou tudo. A queda, a rebelião humana gerou uma infinidade de problemas. Embora os seres humanos ainda possuam a responsabilidade de cuidar e cultivar a criação de Deus, acabamos explorando, maltratando, destruindo. E aqui existe um aspecto muito importante. Comecei falando de jardim, pátio, horta. É verdade, devemos cuidar de tudo isso, como Deus mesmo cuidaria. Olhar para o nosso trabalho e poder ao final dizer como Deus disse: ficou bom, ficou muito bom. Não é essa a conclusão que Deus chega lá ao avaliar a sua criação? Mas isso não vale somente para o nosso pátio, o nosso quintal, a nossa horta, o nosso jardim. Vale para tudo aquilo que somos chamados a fazer. Pense aí no jardim como uma metáfora para tudo aquilo que está sob a tua responsabilidade. Cuidar e cultivar, conforme Deus nos deu a responsabilidade lá em Gênesis 2,15, envolve o trabalho com a terra, sem dúvidas. Mas envolve também tudo aquilo em que colocamos as nossas mãos. Ou seja, envolve o nosso trabalho, seja ele qual for. Assim, a pergunta que devemos nos fazer é: qual é o jardim que Deus confiou aos teus cuidados? Em outras palavras, qual é a vocação para a qual Deus te chama? Nós precisamos compreender isso para nos enxergarmos dentro da grande história de Deus. Quando Gênesis 2, o verso 15, utiliza a palavra cultivar, nós estamos diante de um termo amplo cuja origem é a mesma das palavras culto e cultura. Quando Deus entrega a sua boa criação para a humanidade administrar, se multiplicar, dominar, dar nomes, cuidar e cultivar, é isso que está em jogo. Espalharmos a presença de Deus como sua imagem e semelhança, enchendo a terra, a criação de Deus, com a presença dessa imagem. Cultuamos a Deus desenvolvendo a cultura conforme a nossa vocação e sob os critérios da justiça, da bondade, da beleza, enfim, do muito bom de Deus. A presença humana na criação deveria glorificar o Deus dessa criação. O problema é que tudo isso, inclusive a nossa capacidade de julgamento e de produzir cultura, é afetado pela queda, pelo pecado. E assim, o fruto de nossas obras reflete também as marcas da queda, as marcas do pecado. Cobiça, ganância, vaidade, egoísmo, injustiça, mentiras, violência, exploração, depredação. Passamos a explorar aquilo que deveríamos cultivar. Em vez de buscarmos a glória de Deus, passamos a agir em busca de glorificar a nós mesmos. E é aí que entra Jesus. Para dizer bem a verdade, Jesus não entra em cena apenas depois, para consertar a bagunça. Jesus não chega somente para redimir as coisas. Lembra que eu falei que eu fui remetido a Gênesis lendo o Evangelho de João? Sim, Jesus vem para isso. Jesus vem para salvar e redimir. Mas, como lemos no Evangelho de João, ele já estava presente desde o princípio na criação. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. João está falando de quem aqui? Quem era a palavra? Quem estava com Deus? João está falando de Jesus. Jesus é a palavra que estava com Deus desde o princípio, completa o verso 2.
E vejam que fica mais interessante. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Espera aí, quer dizer que Jesus já estava lá em Gênesis e tudo que foi feito, tudo que foi criado foi por intermédio dele? Sim, Jesus é a palavra que estava com Deus e é por meio dele que foram feitas todas as coisas. É isso que João está dizendo. A essa altura, você pode estar se perguntando também aonde nós queremos chegar com essa conversa toda. Tudo bem, João diz que Jesus é a palavra e que a palavra estava com Deus desde o princípio e tal. Mas Jesus, em Gênesis, como assim? Onde? Vamos lá. Disse Deus, haja luz. Disse Deus, haja entre as águas um firmamento. Disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas. Disse Deus, cubra-se a terra de vegetação. Disse Deus, haja luminares no firmamento. Disse também Deus, encham-se as águas de seres vivos. Disse Deus, produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu realmente não sei se isso convence você, mas para mim é o bastante. Jesus é a palavra por meio da qual Deus estava criando todas as coisas. Se o que João está dizendo em seu evangelho não for exatamente isso, então eu não sei mais o que é. Talvez você prefira ainda escutar uma palavra do apóstolo Paulo a respeito disso. Eu tenho uma palavra do apóstolo Paulo para você. Paulo recebeu notícias de que a igreja na cidade de Colossos estava crescendo, estava frutificando. Apesar de estar preso num lugar distante dali, Paulo se alegra com isso. Então ele escreve uma carta para aquela igreja. Agora preso, a maneira que Paulo tinha de ajudar aquela igreja era orando por ela e escrevendo mensagens por meio de cartas para aquela comunidade. Em sua carta aos Colossenses, Paulo fala muitas coisas, mas ao que nos interessa agora, uma é especial. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. E por que Jesus Cristo aparece nos evangelhos? Por que ele está no Apocalipse, nas cartas de Paulo e até em Gênesis? Ora, porque Jesus é anunciado pelos profetas e temidos pelos líderes religiosos e governantes. Simples, porque Jesus é o centro de todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, como lemos lá em Apocalipse 22:13. Somente quando nós entendermos isso, cresceremos em nossa vida cristã, cresceremos em sabedoria, paciência, gratidão e contentamento. Sim, é verdade que o pecado corrompeu todas as coisas. A queda, nossa natureza pecaminosa, nos levam para caminhos que não fomos criados para trilharmos. Quando olhamos para o mundo e contemplamos as obras das mãos humanas, não dá para dizer que tudo é muito bom ou que tenha ficado muito bom. Mas o mesmo Jesus que estava presente desde a criação do mundo vem em nosso socorro. Ele nos restaura, nos liberta, nos redime. E assim como temos nele o modelo do ser humano recriado, justo, o novo Adão, nós somos também restaurados e capacitados a desenvolvermos uma nova relação com o próximo e com o jardim de Deus. A ordem para que cultivemos e cuidemos da criação de Deus jamais mudou. Ela não foi revogada. Deus não mudou de ideia. Ele, Deus, continua deixando a sua criação sob os nossos cuidados. Em Jesus, diz João, estava a vida e esta era a luz dos homens. O pecado leva a humanidade a rejeitar a luz e assim tateamos no escuro, passamos a perseguir os nossos próprios interesses. O resultado do empreendimento humano passa a ser marcado por essa natureza caída. João continua, diz ele, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Sim, nem mesmo grande parte do povo para o qual Jesus veio inicialmente o reconheceram e receberam. Mas há também outros versículos que falam de outras pessoas. Vejamos isso nas palavras de João. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. A partir de Jesus,
É pela fé que somos reconhecidos como filhos de Deus. E dos filhos de Deus, pode-se esperar uma nova atitude diante da criação do Pai. O bom filho zela pela casa e pelo jardim do Pai. Cuidar e cultivar, trabalhar e desenvolver a cultura se tornam novamente uma vocação, um chamado. Cristo, aquele que é a palavra que estava com Deus na criação, nos restaura, nos redime de modo que somos reinseridos na ordem original de Deus. Podemos encarar a nossa humanidade, a nossa vocação, não mais como meros recortes de uma história qualquer a serviço do nosso ego, mas nos entendermos novamente dentro da grande história, chamados a uma vida gloriosa que caminha em esperança para os dias em que Deus fará novas todas as coisas. E ele já começou. Agora, quando você cuida do seu jardim, quando você encara mais um dia no seu trabalho, o significado de tudo isso é outro. Você pode encarar todas as coisas por intermédio daquele por meio do qual tudo se fez. O cristão passa a olhar e enxergar o mundo por intermédio de Jesus, a palavra por meio da qual tudo se fez. É somente dentro dessa história de um Deus criador e redentor que a sua vocação, a sua história realmente fará sentido. Longe disso, fora desse enredo, tudo acabará se revelando apenas um inferno. É como passar a vida atirando flechas para acertar um alvo que eu não consigo enxergar. Eu estou em ação, eu estou atuando, eu estou me cansando, eu estou sempre me mexendo, estou atirando as minhas flechas, afinal é preciso tentar acertar. Porém, sem um alvo, tudo que conseguirei colher é cansaço, frustração e vazio. Sim, como diz a palavra, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Sabe o que mais? Olha só o que Paulo diz em Romanos 8. A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Nós sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. É isso mesmo. A criação de Deus também sofre as consequências do pecado. Ela geme, aguardando que os filhos de Deus se manifestem. Deus faz o serviço completo. Ele nos redime, ele nos salva, mas não salva somente uma parte de nós. Ele age sobre toda a sua criação. Quando Jesus passa a ser o centro de tudo em nossas vidas, então muda também a nossa relação com tudo aquilo que Deus criou e colocou sob os nossos cuidados. Se Deus criou todas as coisas e ama a sua criação a ponto de enviar Jesus para dar a vida por essa criação, como lemos em João 3,16, então o mínimo que podemos fazer como seus filhos é nos alegrarmos em podermos participar do cuidado de um bem tão precioso. O seu pátio, a sua horta, o seu jardim, a maneira como você cuida de tudo isso, o modo como se relaciona com as pessoas, a maneira como encara seus estudos e o seu trabalho, tudo passa a refletir que você é mais um filho de Deus. Jardinar é cuidar e cultivar de todas as coisas que Deus confiou aos nossos cuidados. E aí as pessoas, ao olharem para você, poderão dizer: olha só como ele é, olhem só como ele faz as coisas, só podia mesmo ser filho de quem é. Que Deus abençoe você, seja você uma bênção.